Bom dia, irmãos. Abramos na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Versículos 10 a 12. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Senhor, esse é o nosso desejo, nossa oração nesta manhã, que o Senhor seja glorificado aqui entre nós e em nós. Senhor, pelo Teu Espírito, nós encomendamos esse tempo em Tuas boas mãos, pedindo a Tua ajuda, a Tua direção, o Teu falar, a Tua condução. Reconhecemos que o Senhor é o único, digno de realizar todas essas coisas. E por isso nós depositamos nosso pedido a Teus pés. Em nome do Senhor oramos. Amém. Temos considerado então esse assunto de Cristo sendo formado em nós. E me parece que a ênfase até agora tem sido mais ou menos a formação de Cristo no indivíduo, em cada um de nós, porque isso precisa acontecer. Mas o que eu gostaria de fazer nesse último bloco, esse último tempo com os irmãos, é considerarmos o aspecto coletivo, porque o Senhor, a sua imagem, o seu caráter, a sua pessoa, as suas virtudes, elas devem ser formadas não somente nos indivíduos, mas principalmente na igreja, no seu corpo, que é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então nós vamos gastar tempo olhando para esse aspecto coletivo hoje de manhã. Voltaremos a algumas das questões que já vimos do ponto de vista individual, em particular a questão do custo e a questão das evidências, mas agora olhando para o aspecto coletivo. Então esse é o desejo que tenho no coração para com os irmãos nesta manhã. Antes de entrarmos então nesses aspectos, por exemplo, o aspecto do custo, vamos estabelecer um vínculo, que eu sei que os irmãos conhecem, mas devemos fazê-lo mais uma vez. Vamos juntos ao livro de Gênesis. Vamos lembrar de alguns aspectos da criação do homem. Na abertura da conferência, Cláudio falou de versículo 1:26, né, quando a Trindade fez uma conferência e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso está no capítulo 1. Agora nós vamos ver a decisão de Deus fazer a mulher. Está detalhado de forma diferente, claro, capítulo 1 e capítulo 2 são detalhados, o capítulo 2 detalha alguns aspectos do capítulo 1. E começamos a leitura no versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis. Gênesis 2, 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. No capítulo 1, por 6 vezes, temos Deus dizendo: é bom. Ele viu e era bom. E uma vez era muito bom. Então, nos últimos 7
expressões, digamos, positivas de Deus. Aqui, curiosamente, chegamos e ele diz, não é bom. E esse não é bom significa que algo estava faltando. Não que aquilo que ele tivesse feito fosse mal, em absoluto. Mas algo importante ainda estava faltando. Então ele disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas ou algo do seu lado e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a ou edificou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Até mesmo quando esse texto foi escrito por Moisés, observe que essa história, que é um fato histórico, já foi escrito apontando para a realidade, para o fato de ser algo tipológico. Como sabemos que já era um aspecto tipológico? Porque que ele termina esse versículo dizendo, olha, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ora, Adão não tinha pai e mãe. Então esse texto logo claramente não se refere somente a Adão, ou não principalmente a Adão. E o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Efésios, usa esse texto, cita esse versículo, já no contexto de Cristo e a igreja. E o apóstolo diz, grande este mistério, depois de citar esse versículo 24, diz, grande este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então ele já nos diz o seguinte, que esse texto que acabamos de ler tem uma aplicação muito mais elevada do que simplesmente contar como foi a construção, a edificação de Eva. É muito mais do que simplesmente um texto para ser lido em cerimônias de casamento. Estava apontando para uma realidade muito maior. Lembremos também que na Bíblia mistério não é alguma coisa nebulosa, que vai sempre deixar as pessoas em dúvida. Ao contrário, mistério é algo que Deus deseja revelar, mas que a menos que Ele revele, aquilo permanece oculto, permanece em silêncio para nós, permanece um mistério. Mas graças ao Senhor, que ao longo do Novo Testamento, esse mistério de Cristo e a igreja foi revelado. E aqui vemos alguns paralelos importantes. Quando Deus foi formar Eva, edificar Eva, Ele fez Adão cair em profundo sono. Isso nos lembra da morte do Senhor Jesus Cristo. Depois diz que tirou alguma coisa que aqui aparece como costela. Dizem alguns eruditos do hebraico que, a bem da verdade, é algo do lado. Tirou material do lado, fechou o lugar com carne e desse material Ele edificou Eva. Sob esse aspecto, irmãos, Eva era 100% Adão. O texto não diz
que Eva foi feita de algo que saiu do lado de Adão, mais alguma coisa. Era somente do material que havia saído de Adão. Semelhantemente, irmãos, a igreja, nesse aspecto, Cristo é o seu corpo. Quando a gente olha e fala assim, não, mas a igreja está tão assim, assado, e às vezes esses adjetivos não são bons, essa palavra igreja não está muito certa, né? O que nós queremos dizer assim, que uma assembleia, ou a condição, né, geral de pessoas, irmãs em Cristo, não é boa. Porque a igreja, no seu sentido mais puro, é somente Cristo. E Ele é absolutamente perfeito. Mas é claro que precisa haver uma edificação, e vemos isso aqui nesse texto. Que o Senhor Deus tomou aquele material e Ele edificou uma mulher para Adão. Isso ocorreu logo depois daquele evento em que Adão teve que dar o nome a todos os animais. Deus fez passar os animais diante de Adão e este precisava lhe dar o nome. E a gente imagina que ele foi observando, dando nome, né? E talvez observando algo muito simples, né? Assim, não havia nada que correspondesse a ele, dentre todos os animais que passaram diante dele. Por isso, quando finalmente Deus traz a mulher, ou levou Eva até ele, temos essa expressão, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esse afinal mostra quase que um alívio, o atendimento de uma expectativa. Esta afinal, como se ele estivesse esperando, buscando, e não encontrou entre os animais que ele teve que dar o nome, mas quando ela apareceu, ele reconheceu assim, esta, por fim, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Irmãos, quando o Senhor vier a ser glorificado nos seus santos naquele dia, e admirado em todos aqueles que creram, penso eu que Ele dirá alguma coisa semelhante. Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. É nesse processo que nos encontramos. Deixe-me dar duas citações com respeito a esse far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A primeira é do aquele erudito do hebraico, né? Ele fornece a seguinte frase para essa expressão. Ele diz, uma auxiliadora à sua semelhança, ou seja, uma mulher para ajudar que, tão logo a visse, ele pudesse reconhecer a si mesmo. Olha como que ele traduz esse idônea. É uma característica tal que quando ele a visse, ele pudesse se reconhecer a si mesmo. Em um outro parágrafo muito bonito, esse é do John Bunyan, que escreveu O Progresso do Peregrino. Ele também escreveu um comentário sobre os 10 primeiros capítulos de Gênesis. E essa citação vem de lá. Ele disse, assim o Senhor se encarnou e veio a este mundo, tendo deixado seu Pai, para unir-se à sua igreja. Então, irmãos, esse texto claramente estabelece esse vínculo. E creio que nós queremos caminhar com esse pano de fundo bem vívido diante de nós. Vamos continuar com isso. Vamos abrir, por favor, juntos em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Versículo 1. Apocalipse 21, 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram,
e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono de Deus, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, e depois, no restante desse capítulo, ainda lemos que essa cidade, a Nova Jerusalém, é a noiva do Cordeiro. O irmão Romeu gosta de dizer que é uma cidade nupcial. É uma cidade e é um ente, é o corpo de Cristo. Então, são dois aspectos da igreja. Com respeito a isso, e claro, nesse ponto da história ela está pronta, né? Já está ataviada para sua esposa, adornada como noiva. Mas isso é o resultado de um processo. E temos uma dica desse processo. Logo no início, daquele último discurso do Senhor, registrado nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João. Vou ler os primeiros versículos do capítulo 14, para vermos esse aspecto. Ele percebeu que seus discípulos estavam entendendo que ele ia partir. Ele deve ter sentido neles aquele coração pesado, triste. Ele começou dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então ele fala de moradas, um lugar onde habitar. Ele diz que ele vai preparar esse lugar, dando a entender que esse lugar ainda não estava pronto. Havia muito espaço, muitas moradas, mas ele precisava ir preparar esse lugar. Versículo 3: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Agora, entendemos que, vamos imaginar que esse lugar é a Nova Jerusalém. Mas a Nova Jerusalém, ao mesmo tempo, é a noiva do Cordeiro. Então ele foi preparar a noiva, mas ao mesmo tempo o lugar. Essas coisas se misturam. Não é de admirar que alguns eruditos gostam de pensar nesse versículo 2, a última frase, se vou preparar-vos lugar. Eles sugerem que uma maneira de entender isso é: vou preparar-vos para esse lugar. Eles precisavam ser preparados para ocupar aquele lugar, mas aquele lugar eram eles mesmos, não os indivíduos, mas a igreja do Senhor. Salmos 132. Salmo 132, encontramos aqui a Davi expressando um sentimento do seu coração. Salmo 132, versículo 3, vamos começar do versículo 3. Salmo 132, 3. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Conhecemos a história, mas eu quero sugerir que olhemos para essa história do ponto de vista tipológico. E aqui quando ele diz, não vou sossegar até que eu encontre lugar, um lugar de repouso para o Deus de Jacó.
Esse até que nos lembra muito do versículo 4:19 de Gálatas, né? Até ser Cristo formado em vós. E Cristo formado na igreja é a preparação daquele lugar no qual Deus repousará e estará conosco. Será a habitação de Deus com os homens. Então vemos que agora a questão, o foco não é tanto o indivíduo. O processo no indivíduo precisa acontecer. Mas precisamos dar um passo além e vermos esse aspecto sendo cumprido na igreja, que é o seu corpo. Quero utilizar o capítulo 24 de Gênesis como ilustração para esse aspecto. Eu creio que ele nos ajuda a entender alguns princípios. Convido os irmãos para abrirmos juntos então em Gênesis capítulo 24. Com respeito a esse capítulo, o irmão McIntosh faz umas observações, me parece que são de ajuda. Uma delas diz assim: olha, o capítulo 24 ele precisa ser considerado à luz dos dois capítulos anteriores, capítulo 22, capítulo 23, do ponto inclusive de vista tipológico. O que ocorreu no capítulo 22? O oferecimento de Isaac no Monte Moriá. Isso imediatamente nos lembra do verdadeiro Isaac, do Cordeiro de Deus, que foi oferecido sobre esse mesmo monte que nós chamamos o Monte do Calvário, o Monte Moriá. Então, o capítulo 22 aponta para a morte do Senhor. O capítulo 23 é a morte de Sara. O irmão McIntosh diz que isso tipologicamente representa o afastamento de Israel por um período de tempo, como consequência de Israel ter rejeitado o seu Messias. E a partir desse momento que encontramos na história de Atos é o Pentecostes, o nascimento da igreja. E aí ele relaciona isso ao capítulo 24. Deixa eu ler um parágrafo do McIntosh sobre esse assunto. Alguns podem questionar se deveríamos entender essa porção, e ele está falando do capítulo 24, se essa porção tão interessante das Escrituras como um tipo do chamado para fora da igreja por parte do Espírito Santo. Pessoalmente, sinto-me mais feliz considerando assim, um tipo dessa gloriosa obra. Não devemos imaginar que o Espírito de Deus ocupasse um capítulo extraordinariamente longo, dedicado ao mero detalhe de um pacto familiar, não fosse esse pacto típico ou ilustrativo de alguma grandiosa verdade. Então, eu concordo com ele. Esse capítulo 24 está carregado de sombras, de tipos, de uma realidade muito superior. Ele nos foi deixado para nossa instrução. Então vamos ler alguns versículos desse capítulo 24 de Gênesis. Acompanhe ali, vou mencionando os versículos que leremos. Começando do versículo 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, Eliezer. Mas como esse capítulo tem uma razão espiritual para isso, não menciona o nome dele, eu vou me referir a ele como o servo, que é assim que o texto o faz. E a respeito desse servo diz que governava tudo o que possuía. E com o passar do capítulo, logo percebemos nessa comparação, nesse aspecto tipológico, que o servo de Abraão é um tipo do Espírito Santo, que foi buscar uma noiva para Isaac, filho de Abraão. E aqui essa frase é muito importante, que diz que ele governava tudo que Abraão possuía. Assim também o Espírito Santo
se me permitem a palavra, é o agente que governa, na atual dispensação, todas as coisas. Tudo que diz respeito, né, à igreja de Deus, ao mover de Deus. É o Espírito quem executa essas coisas. Então disse Abrão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía: põe a mão por debaixo da minha coxa. E aí o fez jurar que ele não tomaria noiva para seu filho, a não ser da sua casa, da sua parentela. Versículo 10. Agora nós vamos encontrar o servo se preparando para a jornada. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens, uma pequena amostra de cada um dos bens. De todos os bens dele, seu senhor, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. E ele começou a orar, se colocou diante de Deus, e ele precisava ter algum sinal para entender quem era aquela que o Senhor teria separado para Isaac. E nesse pedido que ele faz, versículo 14, ele diz: dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder. Lembram quando falávamos do chamado? Que o chamado requer uma resposta. Um dos sinais que o servo pediu a Deus é que a moça precisava responder. Eu vou dizer isso e ela me responder. Se ela me responder o quê? Bebe e darei ainda de beber aos teus camelos. Ou seja, é uma resposta positiva, de disposição. Seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Então ele encontra, começa a interagir com ela. O que ele pediu a Deus, Deus lhe concedeu em termos de sinal. E aí o versículo 22, tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela do peso de 10 siclos de ouro. E aí ele conversou com ela. Então ele já lhe deu esses objetos. Agora lembre-se, são objetos que vieram lá de Abraão, das riquezas de Abraão. E daqui a pouco nós vamos descobrir algo importante a respeito disso, mas vamos esperar o texto nos contar isso. Okay? E ele já lhe deu isso daí, de pronto. Aí a história prossegue, ela volta, conta para os pais, conta para o irmão. O irmão, quando viu as joias, bendito do Senhor, que fazes aí fora? Entra, nós já preparamos tudo para você. Preparou nada, né? Eu nem sabia o que ele ia preparar, mas tudo bem, ele convence o servo a entrar na sua casa, e essa conversa se dá, e agora o servo explica um pouco mais, e essa explicação para nós é fundamental. Versículo 34. Então disse: sou servo de Abraão. É tudo que ele disse. Daqui a pouco ele já muda de assunto, já vai para o seu senhor, e ele termina com Isaque. Veja, ele poderia dizer o seguinte: eu sou servo de Abraão, e sabe de uma coisa? Eu estou por conta de tudo do meu senhor. Eu sou o gerente mor. Tudo dele sou eu que gerencio. Não disse nada disso. Porque assim é o Espírito Santo. Nunca chama a atenção para si mesmo. Nunca. Nunca. Sequer o nome dele encontramos mencionado nesse capítulo. O Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele lhe tornou grande, deu-lhe ovelhas e bois e prata e ouro e servos e servas e camelos e jumentos. Mas não para aí. Sara, mulher do meu Senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele
tudo quanto tem. Então, tudo que Abraão tinha era de Isaac. Foi isso que o Senhor disse, né? Tudo que o Pai tem é meu. Então, irmãos, as riquezas, os 10 camelos carregados daquelas riquezas de Abraão, a bem da verdade, eram as riquezas de Isaac. E quando o servo começou a dar o pendente e as pulseiras, aquilo tudo era de Isaac. Esse foi o primeiro contato dela com Isaac, por intermédio das coisas que o servo havia lhe dado. Vamos prosseguir. Capítulo 24, evidentemente, versículo 47. Aí ele relata como que foi a conversa com Rebeca. Daí lhe perguntei, de quem és filha? Ela respondeu, filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. Aqui temos um detalhe que não está mencionado nos versículos anteriores que lemos. Esse servo, ele colocou nela essas peças, essas joias. Ele colocou nela. Versículo 50. Então responderam Labão e Betuel, isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Então logo isso acontece, que é uma liberação, você já está liberada, ela pode ir se quiser. Aí logo em seguida, acontece o versículo 52, tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, como dizendo, era necessário que isso acontecesse. Então, tendo ouvido isso, tendo vencido essa etapa, prostrou-se em terra diante do Senhor e tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Ele não os colocou sobre ela como havia sido antes. Ele os deu. Mas qual é que é a expectativa? Que ela os usasse. Os vestidos ela teria que vestir. E ela tinha que se vestir. E logo lembramos de textos do Novo Testamento. Revesti-vos, pois. Mas nos vestimos com algo que nos foi dado. Em Apocalipse 19, quando fala que a noiva a si mesma já se ataviou. Olha que expressão, a si mesma já se ataviou. Ela se vestiu, ela se preparou com as coisas que lhe foram dadas. Por um lado, o Senhor não pede que nós produzamos porque não temos condição de produzir. Mas por outro lado, irmãos, tem um aspecto em que nós precisamos tomar, vestir, nos apropriar daquilo que o Senhor nos fornece, assim como foi aqui nesse texto, né, o servo de Abraão dando joias e vestimentas para Rebeca. Versículo 58. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram. Essa é outra etapa que não pode ser pulada. Era necessário saber a vontade dela. Que até aqui, foi o irmão e o pai que falaram, não, isso aqui vem do Senhor, pronto, ela está aí, pode levar. Não, espera aí, vamos perguntar para ela. Versículo 58 diz, chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? E ela disse, irei. Irmãos, esse queres é tão importante, porque ele sempre pesa sobre nós, enquanto servos do Senhor, enquanto igreja. Queremos esse encontro com o noivo. É a batalha da vontade, e nós precisamos querer. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Temos que querer.
Vamos ao final da história. A última frase do versículo 61. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra do Negueb. Então, por um lado, vemos os servos de Abraão levando Rebeca na direção do noivo. E por outro lado, vemos Isaque que vinha. Versículo 63. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Então ergueu os olhos e viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e vendo Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É curioso isso, né? Porque quem estava longe era Rebeca, né? E ela estava sendo levada, né, para encontrar com Isaque. Mas nesse ponto da história, a expressão é: quem é aquele que vem? Era Isaque que estava chegando ao encontro de Rebeca. E a resposta foi: é o meu Senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. O irmão disse certa vez que, claro, aqui não tinha como errar, porque só tinha a Rebeca, né? Mas se houvesse várias moças, Isaque saberia dizer quem é Rebeca, sem a menor dúvida. Como? Porque era a única que estava vestida com os seus vestidos, com as suas joias. Ele reconheceria essas coisas, dizer: opa, é ela. É ela. Então, irmãos, é assim que o Senhor faz conosco. Ele nos dá essas coisas, precisamos tomá-las, isso faz parte da nossa preparação. Mas lembre, quem que passou os vestidos e as joias para Rebeca? Foi o servo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou lá de anunciar. Aqui vemos um exemplo muito bonito dessa obra do Espírito Santo. Bem, vamos rapidamente passar por... Então esse é o nosso pano de fundo. Okay? A igreja e o Senhor. Adão, Eva, são figuras dessas coisas. Queremos falar agora a respeito de um aspecto que me parece muito importante, que é o custo. O custo desse processo. E já abordamos o custo do ponto de vista individual. Para isso usamos aquele texto de 1 Pedro, capítulo 1, que fala da fé mais preciosa do que o ouro perecível. E tinha então a figura do cadinho, né, do fogo que purifica, etc. Isso fala muito da experiência pessoal, do sofrimento pessoal. Aquele sofrimento pelo qual passamos quando o Senhor nos poda, nos limpa, para que produzamos fruto. Bem, agora queremos olhar o aspecto coletivo, porque, irmãos, também há um sofrimento coletivo nesse processo da formação de Cristo na sua igreja. Então vamos lembrar do versículo tema, né, da conferência. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Onde que vemos dores de parto nisso? Vamos começar pelo começo. Gênesis capítulo 3. Quando Deus criou Adão e Eva, claro, para nós é difícil imaginar isso, porque nossa realidade, nós estamos no meio da história, né? Mas eles são o começo. Ele os criou adultos. Eles nunca foram neném. Aliás,
Alguém diz o seguinte: quando ele estiver no céu, não vai ser difícil reconhecer Adão. E o mesmo vale para Eva. Sabe por quê? Porque eles não têm umbigo. Mas esse argumento não serve, porque nós seremos revestidos de glória e ninguém vai ver o umbigo de ninguém, né? Então fica tranquilo, ninguém vai ver seu umbigo. Mas apesar deles terem sido criados adultos, e claro, o Senhor disse: sede frutíferos, multiplicai-vos. Então eles eram adultos, mas eles não foram criados maduros. Eles precisariam amadurecer. Eles precisariam ter o caráter de Deus formado neles. E foi para isso que Deus os plantou no jardim que Deus havia plantado, e deu ordem ao homem para o cultivar e o guardar. E nesse processo, na execução dessa responsabilidade, ele precisaria aprender a governar sob a autoridade de Deus. Deus disse: tenha ele domínio sobre todas as coisas e sobre toda a criação. Então ele precisaria aprender isso de Deus, depender de Deus, etc, etc, etc. A pergunta é se esse aprendizado seria penoso. E penso eu que haveria algum tipo de preço, de sofrimento a ser pago, porque tudo que a gente aprende custa um pouco. E todo custo, né? Desde como que aprendemos a escrever? Ninguém nasceu aprendendo a escrever. A gente passa anos treinando, que dificuldade, aquela história, e a letra fica feia, aí depois fica bonita, depois de passar 30, 40 anos, nem a gente reconhece a letra que a gente consegue, ficou feia de novo. Então tudo isso é difícil e vai... Bom, mas seguramente era muito mais fácil antes da queda do que depois da queda. E é isso que nós vemos na palavra que Deus deu tanto para Eva quanto para Adão. Então, veja o capítulo 3, versículo 16. Então, o homem e a mulher tinham um pecado. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. E em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos. Irmãos, se não houvesse sofrimento, se fosse zero sofrimento, você podia multiplicar pelo número que você quisesse, que o resultado ainda seria zero. Essa matemática acho que todo mundo mais ou menos conhece. Se é possível multiplicar, é porque alguma coisinha havia. Algum tipo de sofrimento fazia parte, né, desse processo. Mas não era o sofrimento que nós precisamos dar hoje por causa do pecado, por causa do nosso pecado, por causa da nossa carne. É por isso que a gente sofre tanto. Então ele diz: multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez. Aqui é a gravidez. O irmão que fez a abertura ontem já nos ajudou, falando um pouquinho disso, né? A gravidez, a gestação, o que é isso? É a formação de uma vida. É a formação de uma vida. E aqui diz assim: essa formação vai te custar muito mais agora. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos, as dores da tua gravidez. E também as dores, em dores darás à luz filhos. E Paulo, no capítulo 4, versículo 19 de Gálatas, ele faz referência a isso. E ele diz: eu sofro essas dores de parto por vós. Observe que é diferente do custo ao qual nos mencionamos na outra mensagem, que era o custo individual, cada um sofrendo por conta própria. Por conta própria, eu quero dizer assim, pelo custo que é Cristo ser formado em cada um de nós. Mas agora descobrimos o seguinte: Cristo também tem que ser formado na igreja. Isso também tem um custo. E quem sofre são alguns pelos outros. No caso,
Paulo pelos Gálatas. Vamos continuar, porque não foi só para Eva que Deus deu uma palavra. No versículo 17, a palavra de Deus é para Adão. E Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Agora, essa expressão eu preciso que você lembre. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ao longo da tua vida, você vai precisar caminhar, viver, sustentar a família. Isso não te será fácil. Você vai fazer, mas vai fazer em meio a fadigas, cansaço. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Quando Deus colocou o homem no jardim, ele lá faz menção às árvores, que eram boas para o alimento. Mas agora, além das árvores, tem a erva do campo, que parece ser uma comidinha assim, só mais ou menos, né? Uma qualidade um pouco mais baixa. Se nós vemos, tudo isso é consequência, né, do pecado do homem. Em fadigas comerás o teu pão. Abra comigo em Colossenses capítulo 1. Também palavras de Paulo, agora não mais aos Gálatas, mas aos Colossenses. Mas um texto bastante paralelo ao que temos visto. Capítulo 1 de Colossenses. Começaremos na última frase do versículo 27. Colossenses capítulo 1, a última frase do versículo 27. Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, completo em Cristo, com Cristo formado nele. Agora, como que continua o texto? Para isso é que eu também me afadigo. Isso me custa fadigas. Então Paulo tanto viveu as dores de parto prometidas a Eva, como a fadiga prometida a Adão. Tudo em função da queda. Irmãos, é isso que nos custa. Por que a gente se cansa? Por que é tanta dor? Por que é tão difícil? Alguém mencionou ao longo da semana, assim, podia ser mais fácil, né? Bom, poderia, né? Se a gente não tivesse caído, mas estamos numa condição em que o homem caiu. Então, portamos em nós o testemunho de uma raça caída. Graças ao Senhor pela sua redenção. Mas, irmãos, algumas consequências estão conosco. Mas o fato é que nós podemos e devemos, e não há outra forma, de sofrer e de nos afadigarmos, para que Cristo seja formado nos demais, nos nossos irmãos e nas nossas irmãs. Mencionando rapidamente a questão das dores de parto, outros momentos em que encontramos essa menção em português. Eu vou ler Apocalipse capítulo 12. Prometo não tentar detalhar qualquer tipo de interpretação, mas há algumas coisas aqui que valem a pena a gente observar. Apocalipse capítulo 12, os primeiros 5 versículos. Apocalipse 12, 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Como isso nos lembra da palavra de Deus para Eva.
Então ela está nesse processo de gestação, de parto. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Vemos aqui entidades, e claramente são todas entidades espirituais. A mulher, o filho, o dragão, são entidades espirituais. E há uma batalha entre essas duas entidades, o dragão e a mulher, e o filho varão que está dentro da mulher. A mulher, ela por si mesma já está sofrendo. Não por causa do dragão, mas ela está sofrendo em dores de parto. Algum processo está chegando à conclusão, e esse processo é bastante penoso. E sabemos que o nascimento desse filho varão é algo que ocorre ao final da história. Logo depois disso, né, é disparada a tribulação. Então é um processo de dores de parto que há de se intensificar à medida que nos aproximamos daquele dia, né? Ainda mais um texto também que fala do final dos tempos, né? Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, ele faz menção às dores de parto. Diz, olha, quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como sobrevêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então vemos que dores de parto estão muito relacionadas, não somente à formação de Cristo na igreja, como algo que aponta para o final da história. Então quanto mais sentimos, né, o aumento na frequência das contrações, da intensidade das contrações, sabemos que está próximo àquele dia. Então, irmãos, precisamos vigiar e precisamos estar atentos e não recuarmos dos sofrimentos e das fadigas, porque isso é necessário para que Cristo seja formado em nós. Vamos mencionar rapidamente também a questão dos frutos. Eu vou voltar ao Salmo 92, convidar os irmãos. Vou apenas fazer uma menção rápida a um versículo que pulamos. Eu prometi que voltaria a esse versículo, vamos voltar a ele. O versículo é o versículo 13, leremos também o versículo 12. Salmo 92, 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Versículo 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Veja que a figura aqui é de uma palmeira, ou de palmeiras, mas não no meio do deserto, isoladas, solitárias, quiçá formando um pequeno oásis. São palmeiras nos átrios do nosso Deus. E mais, elas não nascem naturalmente ali. Plantados, versículo 13 diz, plantados na casa do Senhor. Então encontramos a palmeira no contexto da casa do Senhor. E é nesse contexto que ela deve florescer. E diz que florescerão nos átrios do nosso Deus. Os átrios, no contexto do tabernáculo, era aquela parte mais externa, onde muitos tinham acesso. Não era o santo lugar, nem era o santíssimo lugar, onde cada vez tinha menos pessoas, né? O lugar da palmeira produzir frutos é onde estão
as pessoas. Sim, seguramente há fruto em lugares escondidos e precisa haver fruto em lugares escondidos, mas aqui o texto chama a atenção que eles florescerão nos átrios do nosso Deus. Como está o nosso florescer nos átrios do nosso Deus? Ou você se esconde atrás? Não. Os meus frutos estão no Santo dos Santos. Irmãos, com as nossas obras nós mostramos a nossa fé. Então esse é um aspecto importante. À medida que nós envelhecemos, à medida que Cristo é formado em nós e na sua igreja, os frutos devem aparecer nos átrios do nosso Deus. Outro texto que consideramos, João capítulo 15, vou tocar num versículo que não mencionei quando olhamos para esse texto, olhamos 15 de 1 a 5, observamos a progressão de fruto, mais fruto, muito fruto, mas ao final desse texto, em que o Senhor fala dos frutos, no versículo 16, João capítulo 15, versículo 16. Ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Irmãos, que coisa impressionante. O Senhor nos designou para isso. Ele disse: é a sua tarefa. Você está designado para essa tarefa. Que tarefa é essa? Dá fruto. Mas não para por aí. E o vosso fruto permaneça. Permaneça. Vou ler um versículo que me parece que vai jogar luz a esse. Será que é isso, né? Eu vou ler 1 Coríntios 3, de 12 a 14. Vou ler até o 15. 1 Coríntios 3, de 12 a 15. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Versículo 14 começa assim: se permanecer a obra de alguém. Essa palavra é exatamente a mesma palavra que o Senhor disse aos seus discípulos. Eu vos designei para que deis fruto e vosso fruto permaneça. E aqui diz: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. O Senhor nos designou para o galardão. Mas nós precisamos responder, irmãos. Nós precisamos nos apresentar com esses frutos que hão de permanecer. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Caminhando já para o último bloco de consideração, e eu entendo que é algo importante. Convidar os irmãos para abrir na Epístola aos Efésios, no capítulo 4. O versículo 13 é o versículo moto, digamos assim, né? Da obra cristã Maturidade. Mas antes de lermos o 13, deixa eu ler outros 2 versículos como forma de nos preparar para o que eu quero deixar com os irmãos.
Versículo 7. Diz: e a graça foi concedida a cada um de nós. Essa expressão, cada um de nós, fala do indivíduo. Cada um de nós recebeu uma porção de graça. Observe o versículo 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. De novo, cada parte precisa cooperar de forma justa, sem folga, justa. Então, esses aspectos sempre nos chamam a atenção do lado individual. É um chamado de que cada indivíduo precisa, com aquela medida de graça que recebeu, cooperar. Bem, agora sim, vamos ao versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui existem vários aspectos, eu só vou utilizar o último. Depois os irmãos meditem nos demais. Até que atinjamos a medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas o texto desse versículo não começa dizendo cada um. Não diz até que cada um chegue à medida da estatura da plenitude de Cristo. Porque, irmãos, Cristo é tão infinitamente rico que ninguém poderia atingir essa estatura sozinho. Isso é impossível. Então esse texto não diz até que cada um, mas diz até que todos. Essa é uma questão que precisa ser atendida pelo todos. E esse todos é o mesmo todos de 2 Tessalonicenses. Quando vier a ser contemplado em todos os que creram. Não diz em cada um dos que creram, mas em todos. Porque a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. É a igreja, é o todos. Parece-me que isso é importante, e eu vou contar um caso, porque eu acho que isso precisa trazer luz. Mas fiquei me pensando se eu conseguir imaginar algum tipo de ilustração. E toda ilustração é só mais ou menos, né? Mas vão exercitar um pouco de misericórdia comigo. Imaginem vocês uma caixa d'água. Uma grande caixa d'água. Você vai marcar um nível ali, fala assim, olha, quando o nível de água chegar aqui, é a sua plenitude. Então, é a medida da estatura da plenitude. Vamos imaginar isso como sendo um indicativo da medida da estatura da plenitude de Cristo. E desde o Éden, cada um dos redimidos vai caindo dentro dessa caixa d'água na forma de gotas. Umas gotas maiores, outras gotas menores, mas essas gotinhas na caixa d'água não faz nem cosquinha. Você não consegue nem medir o tanto que o nível sobe depois de cair uma gota. Mas o Senhor trabalha incansavelmente. E ao longo dos séculos, milhares de milhares de milhares de milhares que nos antecederam. Gotinha aqui, gotinha ali, gotinha aqui, gotinha ali. E essa medida aos poucos vai subindo. Mas, irmãos, é a medida do todo. Quando essa medida chegar, finalmente, aquele ponto que terá sido a plenitude, a qual esse versículo faz referência. Creio que nesse ponto o Senhor poderá dizer: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e Ele virá nos buscar. Até que todos cheguemos, não é até que cada um chegue.
Claro, há uma medida de Cristo em cada um e ela precisa aumentar. Mas precisamos entender que ninguém por si só consegue, nem de perto, representar toda a riqueza de Cristo. Por isso precisamos de todos os irmãos. Não podemos abrir mão de ninguém, porque o Senhor não abre mão de ninguém. Até que todos cheguemos à unidade da fé, etc. E chegue à plenitude, à medida. O todo tem que chegar a essa medida. E isso custa sofrimentos, custa fadigas. Irmãos, e se o Senhor tem demorado, é porque essa caixa d'água não está completamente cheia ainda. E como podemos talvez apressar essa volta do Senhor? É fazer com que a medida de Cristo aumente. Os que já passaram, mas nos ajudarmos mutuamente, para termos a nossa contribuição ali. O Senhor terá uma igreja gloriosa no fim da história. O Senhor terá me permitem, essa caixa d'água cheia na medida. Então, a pergunta que recai sobre nós não é se, mas é qual. Qual será a sua participação nessa caixa d'água? E a história que prometi aos irmãos, razão pela qual eu acho que é importante mencionar essas coisas. Há alguns anos atrás participei de uma conferência. E houve um irmão que compartilhou a respeito da parábola das 10 virgens. E a parábola das 10 virgens é uma parábola que chama ao indivíduo, né? Que fala da importância de cada um que tem a lâmpada ter também azeite nas vasilhas. A parábola os irmãos conhecem. Pois bem, um outro irmão no mesmo evento compartilhou a respeito de Filipenses, naquele texto que diz: estou bem certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até Cristo Jesus, até o dia de Cristo Jesus. E aí uma pessoa veio com o seguinte questionamento. Ele disse: não, então, em face ao versículo de Filipenses, as 5 virgens nécias só podem ser pessoas incrédulas. Porque se o Senhor vai completar toda a obra, como é que não completou nelas? Então, portanto, vocês veem que elas têm que ser incrédulas. O que a pessoa não percebe é que o texto de Filipenses, assim como esse de Efésios, fala do todo. E no todo, o Senhor sim vai completar e vai ter tudo que Ele planejou ter. E o terá de forma perfeita. Agora, sobre nós sempre recai a recomendação individual. Isso não garante que nós teremos uma participação importante, se é que me entendem, porque nenhuma gota consegue ser importante dentro de uma caixa d'água gigante, né, irmãos? Os irmãos entendem. Mas nós precisamos individualmente vigiar, porque nós não sabemos o dia e a hora. Então precisamos ver essa distinção. Aquilo que o Senhor fará e concluirá em todos os que creram. Mas por outro lado, tem um aspecto que recai sobre cada um de nós. Bem, acho que não vou tocar em outros assuntos. Eu tenho uma ilustração com a qual eu quero terminar. Eu gosto dela, apesar de ela não ser muito completa. E eu vou explicar por que ela não é completa. Mas, como eu gosto dela, alguns irmãos seguramente já conhecem. Se você já conhece a ilustração, por favor, não dê spoiler para o seu irmão que está do lado. Não antecipe nada. O Antônio vai fazer uma projeção ali, apenas para lembrar os irmãos. É uma escultura, né?
que seguramente vocês conhecem, que ela é muito famosa. A escultura é o que está à esquerda. E essa imagem, eu gostei dela porque dá uma ideia da escala. Eu conhecia essa escultura, eu achava que era de 1 para 1. Seguramente não é de 1 para 1. Né? O nome dessa escultura é Davi, de Michelangelo. Se fosse escala de 1 para 1, não seria Davi, seria Golias. Mas é Davi. Ok? A próxima é uma visão do todo. Opa, aí. Tá aí você vê o tamanho dessa estátua. A imagem não tem muitos detalhes, e é bom que não tenha, mas se vocês entrarem na internet, vocês vão ver quão perfeitamente detalhada é essa escultura. As unhas, as veias nas mãos, é algo impressionante. Conta história, não sei se é folclore, mas não me parece que precisa ser folclore, pode ser uma história verdadeira, que perguntaram para Michelangelo: como foi que você fez essa escultura? Ele disse assim, a resposta foi assim, e é isso que eu quero impressionar os irmãos. Disse, primeiro, eu peguei um bloco de mármore. Segundo, eu tirei tudo que não era Davi. Eu tirei tudo que não era Davi. Depois dele tirar tudo que não era Davi, o que ficou? Ficou Davi. Isso reflete parte da obra do Espírito Santo conosco. Nessa formação da imagem de Cristo em nós. Ele precisa retirar de nós tudo que não é Cristo. Por quê, irmãos? Porque a igreja é Cristo. Não tem nada que não seja Cristo na igreja, assim como não tinha nada em Eva que não era Adão. Mas esse é o lado, digamos, negativo. Porque além dele retirar aquilo que não é Cristo em nós, e quando digo nós agora, é nós como todos, ele também precisa formar, fazer crescer aquelas características do Senhor Jesus Cristo em nós, que temos em nós às vezes numa medida muito pequena, aquela sementinha, mas Ele quer nos levar a exercitar para que isso cresça. Então tem um lado positivo e o lado negativo. E essa ilustração só trata do lado negativo, mas eu acho que ela nos ajuda a entender por que tantas vezes sofremos com a poda, porque o Senhor precisa tirar, remover de nós e do nosso meio tudo aquilo que não é Cristo. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome e Te damos graças pela obra incansável do Senhor ao longo dos séculos. E lembramos, Senhor, que naquele dia haverá uma multidão que não se pode contar, adorando e bendizendo o Teu santo nome, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto. Ó Senhor, nós bendizemos o Teu nome nessa manhã. Encoraje-nos, Senhor, a todos a prosseguirmos com os olhos fitos no Senhor. Realiza em nós, em Tua igreja, tudo aquilo que o Senhor tem desejado. Encontre em nós corações abertos, férteis, sujeitos, submissos, responsivos, e glorifica o Teu nome em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.